O normal, sim, mas o comer não. No 38º ano do reinado do rei David, começou uma fome. Começou fome. Fome. E para começar, fome em Israel significa parou de chover. Então, naquele Pesach, o povo de Israel se reuniu, e na época não tinha Beit HaMikdash, então eles se reuniam em um lugar que se chamava Givon. E David HaMelech, ele começou a tentar despertar o povo para fazer chuvá, se arrepender, porque ele não tinha dúvida, se Deus já promete na Torá, em Israel, uma terra que você vai depender da chuva para poder plantar, comer, quando não tiver chuva, você vai ser obrigado a olhar para cima e lembrar de Hashem. Então ele sabia que alguma coisa espiritual estava errada. Então ele começou pelas causas talvez mais graves. Idolatria. Marcel, fecha, quiser fechar. Ele falou, bom, vamos vasculhar a terra de Israel e ver se alguém deixou idolatria por aí. Se tem alguém fazendo idolatria. Na época, a idolatria era uma coisa que as pessoas não conseguiam se segurar com facilidade. Era um Yetzirará tão forte quanto o Yetzirará da sensualidade. Então, a pessoa via uma estátua, opa, olha aí a estátua passando na rua, todo mundo virava para olhar. Tá certo? Então... Como se fosse. A estátua. Né? Então, ele mandou verificar e, de fato, ele encontrou uma coisa extraordinária. Não encontraram idolatria em Israel e não encontraram idólatras em Israel. Tem uma mitzvah da Torá que, quando vocês entrarem em Israel, vocês vão acabar com a idolatria. Essa mitzvah tinha sido feita. E o povo de Israel não estava caindo na tentação da idolatria. Só aqui a gente pode ver que é uma geração de altíssimo nível. Não encontrar uma pessoa. E ele tinha os seus modos de polícia secreta, de conseguir descobrir quem está, quem não está, testar. SWAT. Não encontraram. Tinha SWAT. E aí... CIA. E assim passou um ano, e foi passando mais anos. Chegou no 3º ano, o David HaMelech, ele começou a pensar em outras opções. E aí, ele... antes disso, já em seguida, ele pesquisou a segunda coisa, adultério, relações proibidas. Também não conseguiu encontrar. Uma coisa curiosa que o Maimônides ele diz que pecados de imoralidade não tem uma comunidade, não tem uma época que não existe. É natural do ser humano. A pessoa tem que arcar com suas responsabilidades, tem sua responsabilidade pelo que ele faz, mas é uma coisa, a tendência é forte. E aqui não encontraram nenhum adultério. Então, era um nível muito alto. Nem certo. Aqui ele traz como adultério, mas eu acredito que engloba tudo. Depois, 3º ano, ele tenta pegar coisas um pouco menos graves. Talvez eles não estão dando o macer, não estão dando os dízimos do Levi, a Trumá do Cohen, não estão pagando os impostos. E aí, mesmo assim, antes disso ele viu assassinato, e nada disso o povo estava transgredindo. Imagina, sonegar imposto. Ninguém. Botaram todo mundo para verificar e não acharam ninguém. Pente fino. Pente fino. Não, malha fina. Malha fina é quando já caiu na malha fina. Mas ninguém caiu na malha fina. Dava todo mundo bem. E aí, a pergunta é, por que eles estavam passando fome? E David HaMelech, então, ele falou, bom, se o povo não é culpado, talvez eu seja culpado. A cabeça do povo tem uma responsabilidade enorme. Então, talvez ainda não paguei o suficiente pelos meus pecados. Lembrou de Batsheva, lembrou do seu passado. E ele falou, isso que é rei. Exatamente, isso que é rei. Tem um detalhe importante, que é trazido que David HaMelech ele deveria ter usado o tesouro real para comprar comida de países vizinhos. Ele não fez isso. Foi considerado um erro de David HaMelech. Ele deveria ter comprado comida. Ele estava guardando esse dinheiro para a construção futura do Beit HaMikdash. Mas o Beit HaMikdash, que está por vir,
e o povo que está com fome, se não comer agora, não vai ter quem construa ou quem esteja vivo para o Beit HaMikdash. E aí, então, ele fala, bom, eu vou consultar o Urim Vetumim. Urim Vetumim era o peitoral do Kohen Gadol, inteligência divina, e ele consultava e a resposta saía iluminando as letrinhas. As 12 pedras, tinha as letras. E aí lá saem duas respostas. Antes de ver as respostas, uma observação curiosa. Ele tinha essa inteligência, esse acesso. Demorou 3 anos para você lembrar e perguntar. Dos conselheiros dele. Porque ele também tinha como reestudar para ver o que estava acontecendo. Pô, então você só apela para um milagre, você só apela para pedir uma informação que quebra as leis da natureza quando você já fez a tua lição de casa. Chegar para Deus, Deus, conta aí, vai. Peraí, não é assim. Eu dei o mundo para você trabalhar. Para eu te dar a resposta já de cara, você não precisaria ter te criado. Mas demorou 3 anos que ele foi lá e tentou e fez tudo o que ele podia. Só depois ele foi lá e pediu um milagre, pediu uma intervenção que, na verdade, não era quebrando, talvez, as leis, porque a própria Torá fala, tá lá e tá para te responder quando precisa. Mas ele não quis usar dessa ferramenta espiritual enquanto ele não fizesse a parte dele. Então, fazendo um paralelo, uma opinião muito pessoal minha, mas o que eu acho, quando as pessoas, você tem aquilo que se chama Gorala Gra, o sorteio do Gaon de Vilna, isso é que a pessoa, quando tem uma dúvida, ele vai lá, ele poderia abrir um livro de Torá, um Humash, por exemplo, e, eventualmente, na página que ele abre, na linha que ele olha, ele pode ter uma iluminação. Alguns hoje fazem isso com as cartas do Rebbe. Então, a gente tem esse método, é um método autêntico judaico, sim, mas você tem que fazer a tua lição de casa. Olha, hoje vai chover hoje? Não, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Não, hoje eu vou conseguir vender, senão eu já fico na cama, senão eu nem saio. Eu estou exagerando. A gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente quer uma intervenção fora do comum, você precisa arar o campo, semear, só depois vem a chuva. Você precisa fazer a sua parte. Então não adianta só querer que alguém resolva teus problemas, que a Hashem venha e quebre as leis da natureza. Não, você tem que fazer a tua parte. Depois que você fez toda a tua parte, você estudou tanto a parte mecânica da coisa, a parte física, a parte espiritual. Você fez um estudo aprofundado, uma revisão aprofundada de você mesmo. O que eu errei, onde eu posso estar errando, o que eu posso esclarecer. Já perguntei para um rabino, já perguntei para o médico, já perguntei para o perito da área, já fiz toda a minha lição de casa. Não consegui minha resposta? Bom, aí eu tenho essa brachá. Eventualmente, eu posso consultar. Mas não de ficar simplesmente tentando jogar cartas, Deus nos livre, comparar um livro Kadosh de Torá com, você vai lá e joga tarô, sempre traga seu amor de volta, etc. Mas Fala. tem muita gente que logo apela para as cartas do resto. Por isso eu estou falando, eu falei uma minha opinião particular. Essa é a minha dedução e é assim que eu enxergo. Fala. Agora, você quer abrir o Humash para ler o Humash para estudar? Deve sempre fazer. Você vai estudar, vai iluminar a tua cabeça para você tomar decisões? Ótimo. Você quer abrir cartas, para ler orientações, que vai te falar estudar mais, reza mais, e várias orientações sobre 1000, com certeza vai te ajudar. Mas essa ferramenta específica deve vir depois de um trabalho interior. Agora, só que, assim, vamos lá, David Amelech, líder, tzadik, tudo mais. Por que ele começou para fora, olhando, vamos ver se e não olhando para ele? Grande líder vai primeiro olhar para ele, falar, tem alguma coisa comigo, se não tem nada errado comigo, vamos ver o que está acontecendo comigo. Eu pensei nessa pergunta, não tenho resposta. Muito boa pergunta. Se ele, como grande líder, primeiro deveria ter olhado para ele mesmo, e depois para o povo. Uma possível resposta é que não é que está faltando chuva no campo dele, está faltando chuva para todo mundo. Ele, como responsável pelo povo, ele tem que ser o líder. O que é o líder? Aquele que tem a visão, aquele que tem a kedushá, só que o povo não está merecendo. Então ele vai ser aquele que vai direcionar. Tentou direcionar para um lado, para o outro, viu que não
Opa, então é comigo mesmo. Uhum. Com certeza, em paralelo, ele já estava fazendo o trabalho dele todo dia. Ele nem dormia, nem já estava dedicado. Mas com tudo isso, depois de tudo que ele fez, aí ele falou, bom, então deve ser só eu. Ele não, acho que nem, desde o início ele não tinha se isentado. Uhum. Mas agora ele falou, bom, talvez é só culpa minha, com esse povo tão sagrado. E vamos ser honestos. Quem foi que conseguiu colocar uma moral tão alta no povo? Um nível de moralidade tão alto que não tinha adultério, não tinha roubo, não tinha sonegação, não tinha idolatria? Peraí, foi ele? Então, fala. Alguém falar uma coisa? Não, Bom, eu quero. fala. Ele realmente ficou 3 anos tentando por conta própria, mas nesses 3 anos que ele ficou tentando, o povo estava passando fome. Sim, Então, já de cara, ele devia entrar no Zurim Betumim. boa. Então, a crítica que você está fazendo, ele poderia direto ir para o Zurim e Tumim. A crítica que é feita, ele podia ter direto desembolsar o tesouro real. Quem sou eu para criticar a decisão do rei Davi? Ele com certeza tinha motivos muito especiais para fazer isso. Mas acho que antes até do Urim e Tumim, tirando, você tem razão, mas ele tinha uma forma ainda mais fácil que o Urim e Tumim, era tirar o dinheiro e comprar comida, tá certo? Por algum motivo, vou supor, ele entendeu que esse era o que Hashem queria. Hashem queria que eles passassem por isso, ele não iria... Hã? Mas É passageiro, talvez não tanto tempo. Ele ficava um período sem chuva, depois ia voltar. Talvez ele pensou que ia ser passageiro. Bom, mas 3 anos? Não, e mas não é só assim, isso, todas essas pesquisas que ele fez é rápido. Não, receber a isso, bem, resposta. para ele receber a resposta da idolatria, demorou 1 ano. Começou em Pesach, só no ano seguinte que eles foram por todo Israel. Então, para ele fazer essa pesquisa mesmo, a gente estudou na Gemara de Gitin, em Tisha B'Av, aquela cidade que foi destruída e etc. E encontraram uma pessoa que tinha pecado, etc. Então, assim, não é uma coisa fácil de você conseguir descobrir aonde está cada um. você vai comprar comida, acaba. Vai continuar sem chuva do mesmo Boa, jeito. boa, ele não resolveu o problema. Não resolveu. É Boa. paliativo. Você vai lá e compra dos outros. Boa. É um paliativo. Então, quer dizer, hã? Chuva depois, porque É uma barra, é uma No plural. expressão no plural, Boa, plural boa. relacionado à terra. A chuva, que bem para- lembrado, ótima resposta. Escolha. Não, o Shema Israel, muito bem falado. Fala o seguinte, Ve'ayayim shamot ishmeu. A diferença entre o primeiro e o segundo parágrafo do Shema é o primeiro no singular, o segundo no plural. E o que está escrito lá no Shema? Se vocês, no plural, escutarem a palavra de Hashem, vai ter chuva. Se vocês, no plural, não escutarem, não vai ter chuva. Então, talvez por isso ele pensou primeiro no plural. Boa, E basta muito boa ser resposta. para não ser vocês. Boa, bem pensado. Escolha. Quais foram, então, as respostas do Urim e Tumim? Então, ele falou, foram 2 pecados. E esses pecados, na minha lógica limitada, não faz sentido nenhum. Mas a gente já daqui vê que a gente não entende a matemática divina. Então, antes vocês falaram, como pode ser? Já estou dizendo. É muito difícil de entender. Então, por quê? Porque esse pecado aparentemente não tinha nada a ver com eles. E era um pecado mínimo. Qual é o primeiro pecado? Vamos ver a dificuldade, vamos lá. Mas ele diz o seguinte, que Davi Amelech e o povo, Davi Amelech não honrou suficiente o rei Shaul quando ele faleceu. O rei Shaul era o rei anterior. Aquele que a vida inteira, ou parte da vida, perseguiu Davi Amelech. E Davi Amelech perdoou. Davi Amelech não teve raiva. Davi Amelech honrou ele. Ainda assim, já que ele foi enterrado fora de Israel, onde o pai dele, Shai, estava enterrado, desculpa, pai de Shaul, não está escrito, não, pai de Shaul foi enterrado, pai de Shai é pai de Davi. Onde o pai dele estava enterrado, e lá não é o lugar adequado para ele, então vocês não se lamentaram o suficiente, não deram a honra suficiente para ele. Esse é o motivo que muitos anos depois, para um outro povo, já eram os filhos, talvez, já era outra turma, e era talvez um pecado talvez só de Davi, que mesmo assim um pecado muito sutil para quem sofreu perseguição do rei Shaul. Esse é o primeiro motivo. O segundo, tinha uma dívida histórica, também do rei Shaul, que não tinha sido resolvida. E aqui era quando Shaul, ele tinha matado, quem lembra, ele mandou matar os Koanim da cidade de Nov e os Givonim. Givonim eram funcionários que trabalhavam lá, e 7 funcionários morreram nesse massacre do rei Shaul. E até agora, esse pecado ainda estava pendente. Agora você vai dizer, bom,
que David Amelech tem a ver com isso? David Amelech, ele estava fugindo do Shaul. Ele não era da turma de Shaul. E aqui vem um ponto muito importante que a gente tem que saber sobre liderança, que quando você assume a liderança, você assume todas as buchas do governo anterior, inclusive aquelas que foram feitas contra a sua vontade, pelo contrário, e eram até perseguições a você. Mas agora você é o rei. Então, o David Amelech, ele estava sofrendo perseguição do rei Shaul, e foi pela fuga dele, foi perseguindo ele, que eles foram mortos. Agora quem assume a culpa é o povo, e David Amelech muitos anos depois. A força que tem, primeiro, a história nunca fica o livro não fica em aberto. A coisa se fecha. Toda a história tem um final. Nada fica pendente. Pode ser, às vezes, gerações depois. E, número 2, saber a força realmente que um pecado pequeno ele pode impactar 3 anos de seca para todo o povo de Israel. É uma coisa difícil de entender. Concordam? Então vamos só rapidamente retomar essa história e na próxima a gente continua como que vai desenrolar essa história. Então só retomar a história. Quem eram esses Givonim? Quando Yoshua entrou em Israel, Hashem ele fala na Torá, vocês não podem fazer um pacto de paz com eles, para a semana passada. Chegou um povo que eles não queriam guerrear, não queriam fugir. E eles sabiam que não poderiam fazer pacto, só que eles não queriam sair da terra deles. E aí o que eles fizeram? Marranos da vida, entre aspas. O que eles fizeram? Eles se fantasiaram de pessoas estrangeiras, chegaram para Yoshua, falaram, olha, a gente veio de uma terra distante, vamos fazer as pazes? Yoshua fez as pazes com eles, algo que era proibido fazer com os nativos da terra. Então eles fizeram sem saber. Logo depois eles descobriram, e aí o Yoshua ficou num impasse. Eu posso matar eles, porque eles me enganaram. Por outro lado, eu jurei. Fizemos um pacto de paz. Então, Yoshua, ele falou, olha, vocês então vão fazer parte do povo judeu. Vocês são judeus, mas vocês não vão poder casar com moças judias. E vocês vão ser algo que não existe precedente na história, nem antes, nem depois, que é judeus de segunda categoria. O que significa isso? Vocês vão ser aguadeiros e lenhadores. Por que ele fez isso? Foi o meio termo que ele conseguiu fazer para manter eles dentro do juramento, que é um juramento de paz. Vão fazer parte do povo judeu e, ao mesmo tempo, eles fizeram de uma maneira de má fé. Então, essa foi a maneira que ele decidiu lidar com eles. Eles se tornaram lenhadores e aguadeiros, principalmente ajudando os Koanim, que trabalhavam no Mishkan. Por isso, David Amelech, próximo capítulo da história, David Amelech estava fugindo de Shaul, ele estava com fome, e ele chega nesse Mishkan, os Koanim dão para ele, sem saber que ele estava fugindo, pelo contrário, achavam que ele era aliado de Shaul, dão para ele uma espada e um pão, e o Ahitofel, quem lembra, ele vai lá, não, Doeg, ele vai lá e ele conta para o Shaul, e o Shaul ele se vinga, mata um monte de Koanim, massacre, e junto com os Koanim, ele mata esses lenhadores e aguadeiros, 7 deles, 7 dessa família. E essa pendência histórica estava agora causando essa fome no povo judeu. Vamos ver aqui, na próxima, que David Amelech, ele fez para remediar a situação. Falou os dois, né? Ele conseguiu trabalhar os dois problemas. Então, boa. Então, o primeiro problema em relação a não ter se lamentado por Shaul estava tarde demais. Porque a gente não pode, depois de muito tempo, querer levantar, se alguém já faleceu, já foi feito, no máximo até o ano de Shiva, o ano de luto, aliás. Você pode se lamentar por ele. Mas agora já passaram-se muitos anos. Então, já não tinha mais sentido fazer isso por ele, não tinha mais o que fazer a respeito. Então, ele falou, deixa eu cuidar do segundo. Quem sabe os 3 anos de fome que a gente já passou, já pagou por isso.